Bom, começando, a maioria aqui me conhece, algumas pessoas ainda não. Para quem não me conhece, eu sou Renata Biapina, sou médica anestesista, formada há 23 anos, sou auditora médica há mais de 15 anos e sou advogada há 4 anos. Eu comecei a minha vida como qualquer médico, como todos nós, e é o caminho mesmo, e é por aí que a gente começa. Eu comecei dando muitos plantões, tá? E antes que haja uma confusão, porque já me perguntaram, vieram me perguntar isso, se eu era contra plantão. Não, eu não sou contra plantão para quem está começando. O plantão faz parte da formação médica, é onde a gente aprende a medicina raiz, é onde a gente aprende a passar perrengue, é onde a gente aprende a se superar, é onde a gente forma vínculos que a gente vai levar para o resto da nossa vida profissional. Então ele é importante, ele faz parte da nossa vida e ele tem que acontecer. Só que a vida é feita de ciclos e todos os ciclos eles são feitos para terem princípio, meio e fim. E a gente que está mais velho, que está mais cansado, que já deu o nosso gás, a gente tem que dar a vez para quem está chegando, tá? Então, o Descomplicando a Auditoria Médica, quando eu falo que eu ensino médicos a conquistarem saúde, estabilidade financeira, redefinindo a carreira, é para a gente dar a vez quem está chegando e para a gente ter a oportunidade, já que a gente já se doou tanto, já trabalhou tanto, a gente agora curtir um pouco a família, a gente ter mais tranquilidade, ter uma boa noite de sono, cuidar da saúde para que a gente possa ter longevidade, senão a gente passa a vida cuidando de todo mundo e a gente fica de lado. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com as dores na coluna e eu não tinha tempo, eu fui me deixando para depois, até que um belo dia eu estava com 3 hérnias de disco e uma das minhas lesões, não só apenas o meu disco, ele fez uma extrusão, mas ele rompeu. E eu que adiei por tanto tempo iniciar a fisioterapia porque eu não tinha tempo, eu tive que iniciar a força porque eu simplesmente não andava mais. Então é por isso que o meu lema hoje em dia é não se deixe para depois porque você é agora. E você é a única empresa que não pode falir. Porque eu tinha tanto medo de parar, de deixar de produzir, que eu praticamente cheguei ao ponto de falir porque eu não tinha mais condições físicas. Então, por tudo isso que eu vivenciei, que eu passei, eu não quero que outros colegas passem por isso. Então, esse curso, essa proposta, ela é sobre isso. E como eu acredito realmente de coração nessa transformação e acredito que conhecimento bom deva ser compartilhado, eu não podia vir para esse projeto sozinha. Então, o que eu pensei, e eu falei assim, poxa, eu quero propor uma transformação para esses colegas. E não tem transformação que não passe pela saúde. A gente, quando está no plantão, a gente come mal, a gente se alimenta mal, tá? Eu me formei com um peso que eu tive a minha adolescência inteira, inclusive depois de ter sido mãe, eu tinha entre 52 e 56 quilos quando eu estava muito acima do meu peso. E um belo dia eu acordei com o dobro disso, porque no plantão eu só comia bobs, hambúrguer, pizza, pão, sanduíche, aquela comida de hospital que vinha aquele feijão com bicarbonato até a alma, que você saía do refeitório, o abdômen distendido, cheio de azia. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, o que eu posso, nesse primeiro momento, enquanto a gente está nas lives de aquecimento, o que eu posso trazer de conhecimento, o que eu posso agregar de valor para esses meus colegas que estão passando por essa situação, que eu conheço também porque eu vivi isso, eu estive do outro lado. E eu tive o grande prazer de, ao longo da minha jornada de transformação, de conhecer, conviver e trazer para a minha vida pessoal e se tornar uma grande amiga muito, muito, muito querida e que está caminhando junto comigo nessa transformação, que é responsável por grande parte do que eu hoje sou, do que eu estou me tornando, de todos esses quilos que eu consegui eliminar, que é a doutora Flávia Malavasi, nutricionista maravilhosa, que vocês vão ter o prazer de conhecer. E vocês vão conhecer não só hoje na live, mas ela está vindo comigo para o curso Descomplicando a Auditoria Médica, porque a gente pensou muito, conversou muito, e a gente entendeu que esse não é só um curso sobre como fazer auditoria, ele é um curso sobre transformação. Então nós vamos ajudar esse médico que quer fazer essa transição de carreira a fazer essa transição com saúde. E nós vamos ter outros convidados também que vão vir com a gente nessa jornada e que vão transformar vários aspectos da vida desse profissional, desse colega médico. Vocês em breve vão ficar sabendo de todas essas novidades.
Então, Flávia, vamos lá, vamos convidar a Flávia. Gente, olha só, eu sou uma pessoa muito franca, tá? Eu sou muito verdadeira. Primeira live da minha vida, então se eu fizer besteira, se eu clicar errado aqui, todo mundo tem a paciência comigo, me perdoem. Quem trabalha comigo sabe que eu conto os acertos, eu conto os erros, e eu acho que os erros eles têm que ser discutidos, que é pra gente aprender com eles, né? Eu sou marinheira de primeira viagem aqui. Anestesia eu faço com o pé nas costas, baleado eu tô em casa. Agora me dá tecnologia. Gente do céu, o pessoal da minha equipe fica maluco comigo. As meninas estão aí me assistindo, como elas me aturam. Deixa todo mundo doidinho. Olá, Flavinha, meu amor, que prazer ter você aqui. Coisa boa. prazer meu estar aqui com vocês, com a sua turma. Seja muito bem-vindo. Pessoal, o tema que nós vamos discutir hoje é plantão médico. A gente vai falar sobre os alimentos que tiram a sua energia e disposição. Flavinha, é contigo. Bom, gente, para começar, as nossas histórias elas se entrelaçam, a minha e da Rafa, né? A gente vem de histórias de obesidade mórbida, né? Ou seja, alguns de vocês, médicos, profissionais da saúde, provavelmente estão passando por situações de obesidade parecidas com a que eu e a Rafa já A enfrentamos. Rê, A a Rafa, Rafa, é que a a Rafa estava na Rê, reunião com a gente ainda há pouco. daqui a pouquinho ela está Vocês vão aqui. conhecer a Rafa É, ainda. A a Rafa é uma outra Rafa vai surpresa estar que a junto com a gente tem gente. aí. Vocês vão conhecer a Rafa já já. E a Rafa também está nesse processo, né? Vocês vão conhecer. Então, A gente estava assim, falando nela ainda há pouquinho. eu e a Renata, a gente está sempre nesse processo, é um constante processo, um processo que não termina nunca, né? Uma constante vigia. Eu já cheguei no lugar onde eu precisava, e a Renata está no processo dela, né? Cada um no seu tempo. Eu estou há mais tempo nesse processo que ela e por isso eu cheguei antes dela. Mas ela vai chegar junto com essa qualidade de vida que ela está trazendo para a vida dela e para a vida de todas as pessoas que ela ama. E é isso, a gente quer essa qualidade de vida quando a gente fica bem, quando a gente fica disposto, quando a gente começa a melhorar, a gente quer que o mundo saiba disso, né? A gente quer que todas as pessoas que estão à nossa volta, né, Renato, sintam tudo isso junto com a gente. Eu também venho de uma história de muito. Eu até fiz uma mini live no Story, né? E contei lá um pouquinho para vocês. Eu tenho 1,5 m, 1,53 m, eu já tive 143 quilos. Passei por uma cirurgia bariátrica. Minha primeira formação é enfermagem. Então, eu sei bem como é que funcionam os esquemas dos plantões e não é muito diferente dos médicos, porque acabava que, por exemplo, eu fazia meu plantão de 12 horas e ia cuidar de uma pessoa particular mais 12. E aí eu vivia essa vida maluca aí, e todos os finais de semana cuidando de pacientes particulares para complementar a nossa renda em casa. Né? Então, assim, isso que a gente fez muito tempo, até que a gente ganhou todos esses quilos, ganhamos toda a falta de saúde, que a gente acabava levando tanta saúde para outras pessoas e para nós mesmos a gente sempre deixava para depois. Então, é isso que a gente não quer para você, que é nosso profissional, que é um profissional de saúde, que é médico, que até mesmo que já passou dos 40, como eu, né, Renato? E está precisando aí de uma qualidade de vida melhor e continuar ganhando seu dinheiro, porque a gente precisa sobreviver, né? E a gente vai falar um pouquinho desses alimentos que roubam essa energia. E eu falo assim, eu chamo eles de ladrões de energia. Mas antes disso, a gente precisa entender que todo alimento, e apesar de eu estar falando para médicos aqui, eu vi que tem várias pessoas aqui que não são médicas, né? Ou que tem um parente médico, ou que está preocupado com alguém que vai atuar na medicina. E o meu filho está aqui, ele se forma no final do ano, né? Médico, então ele vai pegar esse esquema de plantões, mas ele desde agora já vai poder aprender a comer direitinho, não é verdade? Então, assim, é bom a gente entender que todo alimento, ele é fonte de energia, tá? Ele é fonte de energia. Então, como a gente vai falar de ladrões de energia, é preciso a gente ter esse entendimento. E o nome que a gente dá a essa energia é caloria, né? Então, assim, é, como um
como um carro que precisa de combustível para poder rodar, nós também precisamos dessa energia e nós também precisamos dessa caloria para mover nosso corpo e para fazer com que ele trabalhe a nosso favor, né? Porém, esses mesmos alimentos que têm calorias, eles também, alguns deles roubam a nossa energia. E nós vamos falar de alguns ladrões dessa energia, né? Nós vamos começar pelo açúcar, né? Doces, açúcar no geral, e eu vou falar dele, mas depois eu vou dar uma destrinchadinha assim rápida sobre ele, né? O açúcar no primeiro momento, ele é um alimento super energético. Muitos de nós usamos ele, alimentos ricos em açúcar no pré-treino, né? Para ir treinar, e aí realmente ele dá aquela chamada na energia de cara para que a gente possa estar gastando essa energia. Mas o que acontece? Quando a gente come esse açúcar, a gente eleva essa taxa de glicose, né, no corpo, o corpo entende que existe um perigo ali, opa, é muita glicose, é muito açúcar. E a gente acaba liberando insulina para segurar esse açúcar, né, segurar esse açúcar de todos os jeitinhos que ele puder ali. O que acontece? A gente tem alguns minutos aí de muita energia, né? Um exemplo muito claro e que a gente vê isso muito nitidamente quando a gente dá doce para uma criança, né? Que ela é menorzinha e a injeção dela, qualquer pouquinho, é muito de açúcar e ela fica super elétrica, super serelepe e de repente depois, pouco tempo depois, logo ela dorme. Porque a gente tem essa alta de energia e na tentativa de normalizar essa energia, né, nosso corpo secreta muita insulina no pâncreas lá e a gente acaba tendo uma queda brusca dessa energia. Isso a gente chama, né, de hipoglicemia reativa. A gente tem essa reação rápida aí, ao pico de insulina e depois a gente tem uma queda brusca, tem muita leseira, muito cansaço, muita preguiça. Isso acontece é muito comum depois do almoço, a gente tem isso muito depois do almoço, onde a gente comeu ali um excesso de farinhas brancas. E então eu já vou entrar nesse vilão. Esse açúcar, ele vai estar ali dentre vários alimentos que a gente come, tá? Então vai estar lá nas farinhas, vai estar nos refrigerantes, vai estar nos sucos, que a gente sabe que são naturais às vezes, mas eles também contêm muito desse açúcar. Então, são alimentos que a gente tem que ter cuidado ao tomar, tá? Então, esse cansaço, ele chega com tudo, com açúcar. Mas existem outros ladrões dessa energia, né? A gente pensa que o açúcar é o grande vilão disso, mas, na verdade, a gente tem outras coisas aí que a gente... vou tirar o açúcar, não vou mais comer açúcar de adição, não vou mais comer os docinhos, tirei o açúcar. Tá tudo certo? Não tá tudo certo. Infelizmente, a gente tem outros vilões aí, e eu vou citar aqui 3, que a gente não falar de todos eles, e a gente vai falar de 3 em especial, tá? Vamos falar primeiro dos carboidratos simples. O que são os carboidratos simples? São as farinhas brancas, e elas estão lá no nosso pãozinho, no arroz, no trigo, nos derivados de trigo, no macarrão, em vários desses alimentos, né? Então, são as farinhas brancas, né? O arroz também é alto em carboidrato, mas ele não é uma farinha branca, a gente pode fazer farinha com ele e fica uma farinha um pouquinho melhor, mas mesmo assim aumenta a nossa glicemia, tá? Então, por isso que eu também coloquei ela. Os carboidratos simples, eles são excelentes, mas eles fazem a mesma coisa que o açúcar. Eles fazem essa liberação rápida de glicose, de insulina dentro do nosso corpo, e esses carboidratos que não tem muitas fibras, porque a maioria deles já foi muito processado, né? Essa farinha branca, por exemplo, o trigo branquinho, esse processamento faz com que a gente faça esse consumo rápido e ele vire glicose muito rápido no nosso corpo. Ele traz uma sensação de prazer também muito momentânea, rápida, gente. Quem que não come um macarrão maravilhoso? E eu não demonizo, tá? Porque eu também gosto de macarrão e eu também como desses alimentos. Não são alimentos proibidos, mas são alimentos que a gente tem que ter cuidado na hora de usar. E é isso que a gente vai ensinar lá no curso, né? Com certeza a gente vai falar qual é o melhor momento para cada alimento, porque não é tudo que a gente pode toda hora.
né? Então, assim, essa fadiga, essa falta de energia vem muito depois do almoço, porque a gente comeu aquele macarrão, a gente comeu um monte de arroz, a gente comeu as batatas, a gente ainda às vezes come a sobremesazinha. Então, isso tudo por conta desse aumento de glicose no nosso corpo, que faz aquele pico de energia e depois ela cai bruscamente, tá? Um outro vilão que eu acho que vale a pena a gente falar é o sal, tá? O sal nos rouba energia. Mas como assim, gente? Sal, o que tem a ver sal? Sal quase nem tem caloria. Tipo assim, a gente sempre pensa nisso. Mas o que o sal faz? O sal, em quantidade um pouquinho aumentada, e é normal a gente estar aumentado cada vez mais o consumo no nosso país e no mundo de consumo de sal, porque que a gente pensa no sal só daquele que a gente joga em cima do alimento, mas vários dos alimentos que a gente come hoje, eles já vêm cheios de sódio, eles não vêm escrito sal, mas vem escrito sódio e eles estão lotados desse elemento. E que eles, o que ele faz? Ele ajuda desidratando o corpo. Porque para metabolizar esse sódio, para cuidar desse sódio, a gente precisa de mais água para fazer uma compensação. Então, o nosso corpo ele fica prejudicado porque ele faz um desequilíbrio. A gente hoje, infelizmente, bebe pouca água. Hoje a gente, todo mundo bebe menos água do que devia. A gente teria que tomar hoje mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Depois você faz a conta. 35 ml de água para cada quilo de peso que você tem. Então, uma pessoa que tem 70 quilos, ela vai precisar de pelo menos 1,8 litro a 2 litros de água por dia e ela não faz esse consumo, tá? O que acontece? A gente acaba exacerbando no sal, colocando um pouco mais, ele traz esse desequilíbrio, então, assim, essa bomba, ela não funciona direito e é como um trânsito, como a gente falou de carro, é como se a gente congestionasse o trânsito. Então, o trânsito precisa funcionar, ele precisa de mais fluidez, no caso de mais água, mas a gente não traz esse elemento para o nosso corpo. Como a gente não traz esse elemento, o sódio começa a trazer esse problema. Então, se a gente come uma alimentação, ou gosta de uma alimentação um pouquinho mais salgada, ideal é que a gente tome muito mais água do que a gente pensa que precisa. Então, aí os 35 ml de água já não nos serve mais. A gente precisa de mais água se você precisa muito desse sal de adição. O ideal é que você não coloque sal em cima das coisas, não. O ideal é que você use temperinhos naturais, ervas, para que a gente possa estar melhorando esse trânsito, né? Que a gente não fique diariamente num congestionamento. Um outro elemento que eu gosto de trazer para vocês são as frituras e as gorduras. E no plantão tem demais. Nossa Senhora. A gente ou leva um negocinho, porque o tal do pão e o tal das coxinhas, das frituras, que a gente vai só ali na Festinha de cantina. aniversário no plantão, gente. Festinha de aniversário no plantão é Festinha de aniversário. E é muito acessível. Você vai na cantina, no posto de gasolina, na frente do hospital, tem uma coxinha. Tem uma friturinha que é rápido, a gente come corrido, a gente se sente, a princípio, energizado, porque ali tem um monte de fritura, um monte de gordura e um monte de carboidrato. E a gente, vai para dentro como se fosse tudo. Dá uma horinha depois, estamos novamente letárgicos e sonolentos. Por quê? A circulação do nosso corpo demanda muita energia no nosso corpo para poder compensar a digestão dessa gordura, que é uma digestão mais lenta. Então, em vez do nosso corpo mandar, por exemplo, energia e glicose lá para o nosso cérebro, para a gente poder pensar rápido, de repente, numa emergência de plantão, que a gente está ali num plantão de emergência, a gente demanda mais tempo para pensar, porque o nosso corpo está ocupado fazendo o que para ele é prioridade, que é metabolizar e separar tudo que a gente precisa e mandar para cada lugar. Então, as gorduras e frituras, elas são grandes ladrões de energia. E é importante, às vezes, para a gente digerir essa gordura, a gente demora mais de 3 horas. Então, a gente fica 3 horas em lentidão. Pensa no plantão de 12. Aí você fica 3 horas até conseguir começar a voltar a pensar e começar a ter... Não quer dizer que a digestão terminou, mas aquele grande trabalho que o corpo teve que ter naquele momento,
ele passa e aí você consegue voltar para o seu eixo. Mas as frituras com certeza são um grande vilão e a gente precisa pensar nele. Tem um que a gente às vezes esquece dele, que são os corantes conservantes que estão muito lá nos nossos embutidos. Então a gente também faz isso, leva o nosso pãozinho, vai na padaria na frente vai na padaria no supermercado e a gente já testa todo mundo. Aquele salaminho, aquele embutidozinho, aquele, né, Café da peito de manhã no peru, plantão. A peito peito de de peru peru. a gente levando de casa, né? Se for café da manhã do hospital, se Então, você for sem assim, levar nada, é mortadela. salame, Pior ainda. presunto, mortadela, peito de peru. E ainda se a gente está num plantão aí, de repente, corrido, tem um cara que vende cachorro quente. Aí a gente vai lá e pá, come uma salsicha. Tudo isso modifica muito o nosso organismo, né? Porque o nosso organismo ele não está adequado para repor e nem trabalhar esses corantes. Isso o nosso corpo não metaboliza. Então ele fica na tentativa dele de falar para onde que eu mando isso, para onde que eu mando esse negócio, gente? Esse negócio não é proteína, esse negócio não é mineral, não é nada. Então onde que eu vou mandar isso? Então isso faz uma cascata. Então, principalmente corantes, esses embutidos e conservantes, além de ter muito sal, porque esses produtos até duram mais, por conta da quantidade de conservantes que eles têm, né? Sal, inclusive, formam dentro do nosso corpo uma cascata de processos inflamatórios e oxidantes, porque na tentativa do nosso corpo cuidar daquilo lá, a gente aumenta radical livre. Então, comer esse tipo de alimento nos envelhece e isso está diretamente ligado ao nosso excesso de trabalho. A gente já acaba tendo que esse excesso de trabalho já nos deixa prejudicados. Você imagina quando você ainda traz elementos para dentro, como alimentos dentro que você julga, por exemplo, peito de peru, você julga que está tudo certo. Peito de peru é saudável, gente. Peito de peru não tem nada demais, e na verdade tem. Tem também o embutido, também tem muito corante, a gente não vê. Afinal de contas, o porquinho, o peru não é daquela cor, né? Então, a gente sabe que tem muitos corantes. Então, para reverter essa situação, o corpo tem que trabalhar muito para que ele funcione adequadamente, sem contar que esses elementos embutidos, eles roubam muitas vitaminas e minerais. Então, a gente acaba achando que está comendo peito de peru, que é uma proteína, deveria ser uma proteína, e a gente acaba não absorvendo essa proteína de uma maneira legal. Tem um que é o nosso xodó de plantão. São os cafés e os refrigerantes. Renata, e agora? O café, Então, Renata eu não toma café. eu não sou muito fã do café, né? Estou aprendendo a tomar aos pouquinhos, porque não tem jeito, né? Você encontra com um amigo, a primeira coisa que o amigo te oferece é um café, vem tomar um café comigo. E como eu amo encontrar com os meus amigos, eu amo estar junto, eu amo aquele papo que vem acompanhado do café, eu já estou me rendendo e estou começando. Mas de uma maneira muito, muito, muito tranquila, muito serena. Na época de plantão, eu não tomava ainda. Então eu ficava com um vício ainda pior. Eu caía na Coca Zero. Era antigamente a Coca Diet, depois a Coca Zero. Sal puro, né? Então, eu vou falar primeiro do café, mas todos os cafés, chás estimulantes, energéticos, isso inclui tudo isso, tá? Os refrigerantes à base de cola. Então, tudo está incluso nesse negoção que eu vou falar agora. Eu vou falar em separado do café e depois eu falo dos estimulantes, como os refrigerantes à base de cola, tá? Bem, o café, gente, realmente ele é um estimulante, tá? Ele ajuda a gente, naquele momento, a dar uma acendida, né? Mas ele depois ele acaba roubando a nossa energia. Por quê? No primeiro momento, na ação do sistema nervoso, lá, ele age dando um clique no sistema nervoso. Só que depois, quando ele chega lá no nosso cérebro e começa a fazer o trabalho dele, ele acaba obstruindo os efeitos de um negócio chamado adenosina, que não vem ao caso a gente falar isso sobre ela agora. Mas essa substância, ela faz essa transferência de energia, né? Ela que faz a transferência de energia. Como ele obstrui
a produção de adenosina, a gente acaba tendo aquele baque, chega na cabeça, chega no corpo rapidinho, a gente tem energia, mas depois quando ele começa a ser metabolizado, a gente acontece essa obstrução, né? E aí esses efeitos, eles acabam virando. Quem nunca aconteceu no plantão, tá super bem, tá super cheio de energia, e de repente ele tem um sono que ele não consegue nem ficar acordado. A tendência dele, em vez de descansar, que era o certo que ele precisava naquele momento para evoluir e para ficar bem, a tendência dele é ir lá e tomar um novo café. Então, é isso que acontece e a gente vai fazendo esse dano o tempo todo, né, promovendo energia, sono. Então, esse efeito estimulante é péssimo no nosso corpo e ele tem outra enzima lá, que ele faz a degradação dela, que é a acetilcolina, que aumenta o nosso estímulo muscular. Então, por isso que a gente fica com preguiça, né? Em vez de aumentar o nosso estímulo muscular, consequência disso é cansaço e a gente fica até meio débil, assim, meio retardadinho. Quando a gente toma muito café, a gente fica, de repente, serelepe, e de repente a gente tá, onde? Então, é muito comum isso acontece demais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o café. O café é ótimo, mas ele não pode ser a nossa fonte de energia durante os nossos plantões. Nossos plantões não podem ser à base de café. Existem outros alimentos, lembra das calorias? Calorias boas, calorias que vão fazer o nosso corpo continuar em funcionamento, né? Já o refrigerante para mim, o pior de todos. Para mim, o refrigerante à base de cola tinha que não existir, né? Porque quando a gente pensa que a gente não está tomando um refrigerante com açúcar, zero calorias, vamos falar assim, ele está ali agregado de todos esses outras coisas ruins. Então, ele vem sempre cheio de açúcar, sempre cheio de sódio, sempre cheio de corantes, né? Então, ele vem cheio de... os outros está nele, né? Então, ele desencadeia vários processos de uma só vez. Então, você pensa que o carboidrato gera um efeito no corpo. O açúcar vai fazer outro. A gordura vai fazer outro. O corante vai fazer outro. Você imagina quando você toma um refrigerante e seu corpo tem que fazer tudo isso de uma vez só. Entendeu? E os diets e zeros, eles são bem ricos, né, em sal para compensar a ausência do açúcar. Sódio, né? Exatamente. Sem contar que os adoçantes que tem lá são de baixíssima qualidade, né? Os adoçantes que tem no refrigerante, até porque é um produto muito barato, o refrigerante, né? Se o refrigerante fosse mais caro, eles poderiam, de repente, usar um produto de melhor qualidade ali para adoçar. Mas aí tem todos os corantes que nosso corpo não sabe o que é, prejudica, interfere totalmente no nosso corpo, aumenta o sistema inflamatório. Gente, ó, é um estrago geral. O nosso padrão de sono, existem estudos, inclusive, que falam isso. Quem toma refrigerante não tem padrão de sono regular. Mesmo que não seja plantonista. Mesmo que o plantonista já sofre de não poder ter o soninho adequado dele, né? Então, mesmo assim, esse camarada, ele tem alterações de padrão de sono, mesmo que ele trabalhe em horário comercial. Então, assim, o refrigerante, ele prejudica, ele interfere muito, muito, prejudica a nossa disposição e nosso foco, nosso equilíbrio, né? E é isso. Esses alimentos, né, que eu trouxe são alimentos que a gente devia tirar da nossa dieta, assim, ou comer eles em pouquíssimas quantidades, em comemorações muito especiais. Eu acho que a gente ia ter que, para mudar esse sistema dos plantões, a gente teria que ter uma força-tarefa até mesmo do local de trabalho onde a gente trabalha, sabe? Essa força. Às vezes, eu, por exemplo, no hospital onde eu na época estagiava, a gente não tinha direito à geladeira, porque eu era nutricionista e só tinha geladeira numa salinha reservada onde os médicos gostavam de dormir e a gente, como eu trabalhava em horário comercial, não tinha acesso lá. Então eu tinha que ter alimentos só que duravam sem estar gelado.
Então, isso me atrapalhava. E eu ia para os pães, ia para as farinhas, ia para as outras coisas que eram mais fáceis. Então, o hospital, às vezes, em cada setor, podia ter algum lugar para você guardar essas coisas, né? Para a gente poder estar trabalhando com mais qualidade. Porque a gente sabe que os melhores alimentos são aqueles naturais. Aquele que eu falo que são aqueles que Deus nos dá, né? Então, quanto mais natural, melhor. E a gente precisa entender, e a gente vai falar disso, né, no curso da Renata, sobre a importância do planejamento da nossa semana, do nosso mês, de como vai ser, para que a gente possa, assim, com planejamento, e a gente planeja uma viagem, a gente planeja o que a gente vai fazer no final de semana. A gente faz planejamento para tudo na nossa vida. Hoje a gente já sabe que amanhã é a hora que a gente vai ter que acordar, a hora que a gente vai trabalhar, que horas até que horas, tal hora eu tenho que buscar fulano na escola, ciclano tem que estar no balé. A gente sabe de todas as coisas, então a gente precisa incluir dentro da nossa vida o planejamento da nossa alimentação, para que ela sirva de combustível benéfico para o nosso corpo. E que para escapar das doenças do diabetes, da pressão alta, hipercolesterolemia, triglicerídeo alto e todas as coisas mais, essas doenças metabólicas que são hoje grandes vilões daqueles que cuidam de pessoas, né? Com certeza. E Flávia, para esses nossos colegas médicos que estão nessa fase de transição, que estão ainda nesse ritmo acelerado de plantão, às vezes 2, 3, tem gente que faz 4 por semana, porque tem os fixos e faz as substituições. Então, esse pessoal que está nesse ritmo acelerado, que não consegue fazer refeições muito mirabolantes, o que você sugeriria para eles num primeiro momento? A gente vai falar sobre tudo isso no curso com mais detalhes, com mais calma, com mais riqueza. Mas assim, para quem já quiser começar a ir mudando o mindset nesse período até o curso começar, quem já quiser começar a se planejar, o que você sugeriria para ele agora, de imediato? O que ele já poderia mudar na rotina dele? Que tipo de lanchinho ele poderia levar para esse plantão? O que a gente poderia sugerir? A primeira coisa que eu vou sugerir é tentar cortar o açúcar de adição mesmo. Então, vai tomar o café? Não toma o café com açúcar, toma o café sem açúcar. Ah, não tem café. Você pode ter sua garrafa, é fácil de fazer, né? Você pode levar para o trabalho a sua própria garrafa. Em vez de comer o pãozinho, vou para o plantão, vou comer pão no plantão. Então, em vez de colocar um salame dentro do pão, leva de casa um ovinho. Pão com ovo é muito mais saudável do que pão com salame. Então, você vai trazer uma proteína aí de uns dois ovos dentro desse pão, já vai ajudar com que esse carboidrato não entre muito rápido na corrente sanguínea. E ele também vai trazer proteína para o corpo, que vai trazer uma satisfação, você vai ficar mais saciado, né? A proteína deixa a gente mais saciado. Então, você apostar nas proteínas talvez seja a melhor pedida, né? Então, ovos é fácil, porque cozido a gente leva, né, para o trabalho. A gente come atum, né? Infelizmente, se tiver que comer, a gente come, mas eu acho que priorizar refeições, em escolher os lugares onde vai comer também, porque a gente, infelizmente, a maioria de nós eu comia na cantina, né, do hospital, e a gente sabe que a comidinha que tem lá tem uns aditivos para que a gente possa ficar um pouco mais saciado e que até que coma menos, né? Muitos fazem isso, então assim, quando for lá, faça a primeira escolha pelas verduras, pegue as verduras primeiro, pegue a proteína primeiro, e depois sim, no que sobrar, você coloca um pouquinho de arroz, feijão e outra coisa gostosa que ou macarrão que tem lá. Mas sempre priorizem primeiro comer as proteínas. Quando a gente come a proteína primeiro, o nosso corpo vai ter a tendência do nosso corpo trabalhar mais devagar, porque a proteína exige isso do nosso corpo. Então, prioriza comer a proteína junto com a salada. E depois, sim, você coloca um pouco de arroz, feijão ou macarrão. Geralmente, o arroz e feijão andam muito junto, né? Então, macarrão dentro da nossa dieta, para que a gente coma, assim, o macarrão, que o macarrão é maravilhoso. Só que tem que ser comido na hora certa. Só que a gente tem muito nos plantões, muitos beliscos. A gente belisca muito quando está De madrugada, então, transição. nossa senhora. Então, Biscoitinho recheado, amendoim. Amendoim. Amendoim nem é tão ruim, é até uma gordura boa.
Mas tá? é que a gente no Amendoim não plantão tá come o ruim. pacote inteiro, eu comi. Pois é, e outra coisa é aquele que tem aquela Ansioso de casquinha, madrugada? aquele que Nossa. tem a casquinha do lado de fora, não é amendoim puro, né? Não é aquele japonesinho que a gente chama. Então, assim, priorize alimentos bons, leve frutas, porque fruta é fácil de você comer, né? Leve um pãozinho com alguma coisa boa dentro, pode ser um pedaço, um filé, um frango desfiado, pode fazer um patezinho em casa, põe dentro do frango, põe no, mistura com frango e para botar na hora do pão. Não tome cafés o tempo todo, os cafés são ruins nesse sentido. Tome um café quando você iniciar seu plantão e depois você toma um café para ir para casa, para você acordar, para chegar em casa, porque depois você vai ter o efeito rebote dele, que é o sono, né? Eu Então, estou assim, vendo aqui, prioriza comer a Flávia, proteína primeiro. eu estou vendo aqui algumas das perguntas, não tem como a gente responder todas, mas eu estou vendo algumas aqui. E a Jennifer está perguntando se não quiser tomar o café, o que poderia usar para substituir, para gerar essa energia, essa sensação que o café dá de despertar. Os chás. Existem alguns chás que a gente pode usar. E, por exemplo, é lógico que não vai ser um chá de camomila, porque o chá de camomila vai acalmar. Mas, por exemplo, o chá mate misturado com limão, por exemplo, já existe ele prontinho hoje É nos excelente. supermercados, né? E eles são em garrafinhas, tá? Existe garrafinha. Você pode levar o chá mate com limão, porque o limão vai trazer, ele vai te ajudar na parte da cafeína que tem lá no mate, ele vai te ajudar na diminuir o efeito oxidativo dessa cafeína que tem no mate. Porque o limão é uma vitamina C e ela vai ajudar, e ela tem efeito antioxidante. Então, eles ali trabalham juntos. Então, chás, assim, a gente pode tomar durante o plantão, a gente só não pode tomar aqueles chás termogênicos. Tem aquelas bombinhas, não tem? Que a gente toma de vez em quando para malhar, tal. Não, aquelas não são legais. Chá de gengibre com, por exemplo, capim-limão. Eu estou falando esse porque eles já estão no saquinho, tá? Então você não vai ter trabalho de ter que ir lá pegar, comprar e separar, não. É só ter as caixinhas dentro tem uns que são quentes, tem uns que são gelados, então os chás são uma boa maneira de a gente continuar acordado, porque o efeito do chá é benéfico para o corpo, ele traz várias coisas boas para o corpo. Se você for um plantão que você sabe que você vai ter que passar muito tempo nele, tome aí umas 3 xícaras de chá durante o plantão, mais que isso eu acho que não precisa. Então toma uma de café e o resto tudo de chá, então vai dar certo, tá? Mas assim, eu aposto muito nesses chás que tem, que tem prontinhos, porque eles são rápidos. Uma outra coisa que a gente pode levar para o plantão, que também é proteína e é rápido, a gente tem 2 jeitos, né? Tem o whey, que vem já de garrafinha, e é uma proteína, né? E existe ele zero lactose, para quem tem intolerância. Ele já não tem adição de açúcar, a maioria desses wheys de caixinha não tem nem adição de açúcar e nem adição de lactose. Então, o whey tem lá entre 13 e 23 gramas dentro de um vidrinho pequenininho. Ele vai dar saciedade, ele vai trazer proteína, seu corpo vai ficar atento, vai ficar alerta, não vai ser muito carboidrato, e aí você vai ficar mais atento. Existem os iogurtes, que também são proteicos. Existem iogurtes proteicos que também ajudam nisso. E se você quiser ainda enriquecer todos esses elementos, você coloca lá dentro dele ou uma colher de aveia, uma colher de chia, uma colher de psyllium, e isso vai trazer energia para você. O psyllium dá super energia, né, para você Ah, trabalhar. legal. Então, é uma coisa que você não dá sabor nas coisas. A E chia não dá sabor. bota o quê? Uma colher de sobremesa? Qual é a quantidade? Se você for tomar, por exemplo, no iogurte, pode ser uma colherzinha de sobremesa. Ou até uma colher de chá, que eu acho que chá é mais fácil colher de chá é mais fácil da gente ter no plantão. Mas o vidrinho, geralmente, de iogurte ou de whey, é de 200 ml. Então, pode ser até uma colher de sobremesa. Ele vai fazer bem para o intestino. Então, seu intestino vai rodar melhor, porque a gente também tem problemas intestinais, né? A maioria dos plantonistas tem esse problema. Uma desbiose gigantesca, né?
É célula boa brigando com célula ruim lá no nosso intestino, então a gente tem esses problemas intestinais e costumam dizer que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, mas na minha cabeça ele é o primeiro. É. Porque se ele não funcionar bem, o resto tudo vai desanda. Então, assim, eu acho que é importante. Então, assim, coisas que são, apesar de ser industrializadas, são coisas boas. Então, iogurte, o whey, né, são coisas que a gente consegue levar para o plantão. O pãozinho com ovo, eu acho que não deve se der para levar uma saladinha separada, come o pãozinho, um ovo e a salada, gente, é uma refeição completa. Onde você vai ter carboidrato, vai ter proteína e vai ter os minerais que você precisa e depois se encerra com a frutinha. O plantão está pronto, gente. Você não precisa ter uma coisa mirabolante, uma refeição mirabolante. É claro que a gente pode começar desde agora, e aí tem que ter muito desejo, muita vontade de ser feliz e ter muita saúde, é planejar o cardápio da semana, né? E aí você passa um dia ali, meia hora do seu dia, eu ensino, às vezes, lá no seu curso, eu vou tentar ensinar receitas para que as pessoas façam as coisas rápidas, deixem na geladeira e só pega para levar, né? Só vai ter que Ótimo. botar na lancheira. Então, a gente vai falar disso, porque eu sei da dificuldade dessas pessoas. Aí, algumas pessoas, às vezes, até me dizem, mas eu não tenho tempo para cozinhar. Mas, se você for analisar bem, se você pagar para uma pessoa, que a gente paga em uma faxina no dia da nossa casa, R$ 150. Paga R$ 150 para alguém ir lá para sua casa para cozinhar tudo que você precisa. E ele vai cozinhar lá para 15 dias, congela tudo, deixa tudo pronto. Entendeu? E você não vai ter esse trabalho. Eu acho o dinheiro mais bem gasto do mundo se alguém cozinhar por R$ 150 15 dias para mim. Eu acho muito bem gasto. Então a gente também tem que saber, tem que ter uma estratégia. E aí a gente vai ensinar algumas. Essa é uma delas que a gente vai ensinar, né, para que as pessoas estejam felizes, porque a gente fica muito cansado. A gente chega do plantão morto. Até porque se você parar para pensar, R$ 150 às vezes você paga numa pizza em casa, numa noite com a família. Paga para alguém cozinhar para você se você não tiver tempo. Deixa as suas receitinhas todas prontas, leva na sua marmita para o plantão. A sensação de bem-estar depois é muito, 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 muito extraordinária. Gente, eu quando dava uma porção de plantões, eu fazia 3, às vezes 4, tá? Início de vida, filho pequeno, comprando apartamento. Eu tinha os meus 3 plantões fixos e eu fazia as substituições todas que apareciam. Carnaval, então, eu passava direto no hospital, né? Eu entrei para a faculdade, conheci meu marido no primeiro dia de aula e fui mãe no segundo ano de faculdade. Então, você imagina, né? Era plantão, era a minha vida. E aí, durante muitos anos, eu não tinha ciência disso, Flávia, eu não tinha essa noção. Eu só fui ter noção quando aconteceu. Você sabe o quê? Eu estava muitos anos sem sonhar. Eu não sabia o que era sonhar, porque eu não tinha um sono profundo. Quando eu comecei a reduzir a minha carga horária, quando eu comecei a sair desse universo de plantão, quando eu comecei a ir para a rotina, comecei a regularizar o meu sono, comecei a me alimentar melhor, eu voltei a sonhar, a gente não sabia o que era isso. Olha que coisa básica. Básico, 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 né? básico, básico. E eu não sentia E falta porque eu não sabia o que era isso. Então, assim, não se essa engana, gente, proposta não se engana. é, Tudo isso exige disciplina, exige desejo de fazer algo diferente, né? Desejo de chegar em casa e ainda ter que sua comida está pronta, já alguém já fez para você e você pode dar uma brincada ali rapidinho com o teu filho, ou brincar, vamos jogar um Uno. Os nossos filhos não entendem. Nossos filhos não entendem por que a gente não tem tempo, gente. É muito triste isso. É muito triste a gente não poder dar essa atenção para aqueles que nos amam. Estão ali o dia inteiro ansiosos é. esperando a gente chegar. E a gente chega que a gente não consegue nem pensar, só quer saber de tomar banho e dormir. Você sabe Entendeu? o que Porque a gente aconteceu não. comigo uma vez? Hum, Eu cheguei em casa e meu filho, na época devia ter uns 6 anos, e ele veio todo feliz me mostrar um desenho que ele fez da família na escola. E eu fui lá toda prosa, né? E aí eu olhei a foto da família, o desenho dele, e só tinha ele, tinha o meu marido, tinha os avós e tinha a irmã bebê. Ele tinha uns 7 anos, que é a diferença de idade dele para a irmã. Aí eu olhei, eu não me vi. E eu falei assim, ué, cadê a mamãe? Ele disse, tá trabalhando? olha só, Aí que alerta, né, acendeu cara? aquele alerta, aquela luzinha assim, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Tá errado isso daí.
E Eu tenho foi um quando marido eu também comecei que a me trabalhou programar. demais Meu marido também trabalhou demais durante muito tempo. E era assim, chegava em casa, tomava banho e voltava para fazer extra. Chegava em casa, tomava banho e voltava para fazer outro extra. Teve um tempo que foi assim. O nosso filho mais novo, ele tinha dificuldade de relacionamento com o pai, porque ele falou assim, quem é esse moço que de vez em quando vem aqui e vai Essa embora? visita, essa visita. E aí Eu era a gente visita na minha tinha que estar, casa. você era a visita. E aí eu acho que isso é muito triste, tá? É isso que você está ensinando, Renata, para as pessoas, não tem é de valor, sabe? Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com valor, sobre aquilo que você deseja de bom para pessoas. E são coisas que é engraçado, que a tendência de muitos é repetir o que os outros fizeram de ruim, porque você foi daquele jeito que você aprendeu e você dá daquilo que você tem, né? No seu caso, não. Você, Renata, pegou aquilo que aconteceu de difícil e de ruim, né? E de complicado, e hoje você tem uma família linda, uma família totalmente estruturada, mas poderia ser muito diferente. Infelizmente, isso não acontece com a maioria das pessoas que têm essa vida de trabalho, essa rotina de trabalho difícil. Muitas dessas pessoas não conseguem acompanhar os filhos, não sabem o que esses filhos fazem, não têm condição de saber o que eles veem na rede social, com quem eles se falam, quem são as pessoas que estão rodeando ele. Então, muitos de nós nos vemos, às vezes, surpresos com aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente não percebeu, porque a gente estava envolvido e achando que o nosso prover para a família era, o financeiro era muito, tão muito importante que a gente deixou de fazer o que era muito, muito essencial, que é partilhar e entregar para eles coisas boas, Com entendeu? Então, você certeza. está fazendo isso agora e você está ensinando outras pessoas a fazerem isso é maravilhoso. Muitas pessoas não vão ter que pegar esse caminho difícil que você pegou, entendeu? E agora vão poder sair de uma nova vida. E eu falei isso, sobre você hoje com meu filho. Meu filho é jovem, né? Ele vai se formar em medicina no final do ano, e você sabe disso. E eu falei assim, filho, desde já você caça esse curso da Renata, porque quando você tiver que fazer esse negócio de transição de carreira aí, você já tá fera, agora você tem energia, mas daqui a pouco você não vai ter mais tanta energia. Não deixa de perder a vida com seus filhos, porque você decidiu ser médico, né? Porque isso as pessoas falam que é um celibato, né? Ser médico é uma vida de celibato, de celibato. Eu não sei nem a palavra, não sei se é essa a palavra, é uma vida de Eles dedicação falam, gigante. dentro da medicina, né? Tem algumas pessoas que falam, meu marido, meu sogro falava muito isso, e meu marido repetia muito isso. Medicina é um sacerdócio, né? Sacerdócio. Eu sempre discuti muito essa frase com o meu marido, porque assim, eu sempre fui apaixonada pelo que eu fazia. Eu sou anestesista, eu amo estar no centro cirúrgico, eu amo estar com o meu paciente, eu sempre fiz aquilo com muita paixão, sempre fiz com muita dedicação. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer com excelência. Eu acho que se não for para você dar o seu melhor, nem começa. Não perde tempo. E eu sempre parti do seguinte princípio, né? Todo paciente, ele merece ter um anestesista saudável, descansado, atento a ele. E eu tive um momento na minha vida que eu estava tão exausta, tão exausta, tão exausta, que eu, por uma questão de consciência do meu dever e do meu receio de falhar, eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum grande erro, pequenas falhas todo mundo vai ter, mas assim, a gente é humano, né? A gente erra, e o importante é você sempre saber reconhecer e saber se reestruturar, redefinir a sua rota. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma grande falha, eu nunca prejudiquei nenhum paciente, eu sempre contribuí da maneira mais positiva do mundo para todos eles. E eu sabia reconhecer o meu limite. Então, eu tive um momento da minha vida que eu comecei a perder muitas cirurgias, porque eu abria mão delas, eu passava as cirurgias para outros colegas, porque eu estava exausta. E eu dizia, eu não vou, é uma questão de responsabilidade, eu não vou sair da minha casa cansada para anestesiar uma pessoa que vai colocar a vida dela nas minhas mãos. Sim. Mas muitos vão. E vão não é porque não pensem no paciente
ou porque estejam deliberadamente fazendo alguma coisa errada, não é isso. É que as pessoas estão tão no automático, a vida está tão corrida, tão corrida, tão corrida, aquela rotina já é uma realidade que ele não percebe o quanto ele está cansado. Porque quando eu estava no auge daquela loucura, eu não percebia. Eu saí da minha casa uma vez, isso não é plantão não, tá? Isso era vida de cirurgia particular. Eu estava na medicina privada. Eu saí da minha casa, eu trabalhava com 10 equipes de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, fazia muito parto normal. A gente chegou a cravar muito para aquele programa Boas-Vindas do GNT, a gente gravava os partos normais. E eu saí da minha casa uma vez, numa sexta-feira, no final da tarde, e eu voltei para minha casa no domingo, indo de um hospital para o outro para emergência. E a gente não recusava a cirurgia, porque você, como anestesista, quando você está se estabilizando, se você diz não para o cirurgião, corre o risco dele não te chamar mais. E você não pode, né, perder aquela equipe. Então você vai, você vai, você vai, você vai. Então, assim, hoje em dia, e até na fase, né, em que eu comecei a reconhecer essa minha exaustão, comecei a reconhecer os meus limites, se eu lá atrás, quando eu estava nessa fase maluca, eu já tivesse essa ciência, eu não teria feito isso nunca. Isso é uma loucura, eu estava exausta. Assim, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, mas podia ter dado alguma coisa errada, porque eu estava exausta. A gente é E é humano, a gente tem um interessante. limite, a gente tem um limite. Então, quando eu entendi o meu limite, quando eu comecei a respeitar o limite do meu corpo, eu comecei a ter essa consciência e respeitar, em primeiro lugar, os meus pacientes. Os meus pacientes não podiam ter um anestesista cansado. E aí eu comecei a reduzir o meu ritmo, comecei a passar as cirurgias, e foi quando a auditoria surgiu na minha vida. E aí eu comecei a fazer a minha transição de carreira. Então eu não vou dizer para ninguém fazer o que eu não fiz. Eu não vou dizer para os meus colegas que assim, olha, a partir de hoje parou tudo, você vai parar o plantão, você vai virar um médico auditor. Não é isso. É uma transição. Então eu fui reduzindo progressivamente. Eu parei de fazer as substituições, que eram os extras. Depois eu parei de fazer o terceiro plantão, fiquei só com 2. Aí depois eu fui reduzindo, que é uma coisa até que as pessoas me perguntam muito, tá? Mas assim, a parte de se alimentar bem, eu acho que mesmo no processo de transição de carreira, e eu acho que se essa pessoa, esse médico e esse profissional da saúde, esse enfermeiro, esse fisioterapeuta, né, que são fono, esse pessoal todo que fica em plantão, se essa pessoa, ela começa desde cedo, lá no começo, onde ela está cheia de energia, ela está super bem, ela consegue já adicionar na vida dela bons hábitos, ela vai tanto ter mais energia, quanto ela vai conseguir levar esse tempo de muito trabalho melhor. E quando ela fizer essa transição de carreira, ela não vai fazer essa transição de carreira porque está já doente, já desgastado, já cansado, já precisando de cuidados. Ela vai fazer porque é uma coisa natural, porque ela já trabalhou muito durante muito tempo e agora ela quer fazer acontecer de outro jeito. Então, assim, a parte alimentar, ela vai vir lá do comecinho e, infelizmente, vocês precisam aprender isso muito cedo. E isso eu passo aqui para o meu filho. Quando ele chega, ele tem privilégio de ter nutricionista dentro de casa, né? Então, para ele não é tão difícil assim, né? Sempre tem um lanchinho, sempre tem uma coisa, eu tenho uma coisa pronta para ele, eu ensino ele a fazer bolo no micro-ondas com caneca, e essas coisas para que ele possa estar trazendo para a vida dele coisas boas desde agora, para que ele não tenha que passar por todas as coisas que os nossos amigos passaram e passam ainda, né? Então, eu espero que eles tenham a oportunidade de ter uma pegada nova, diferente da tua, sabe, Renata? Diferente da maioria, porque esse caminho aí é um caminho que a gente precisa dos plantonistas, a gente precisa dos caras trabalhando, Sim, sim, tá? sim, 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 Mas a sim. gente precisa deles também bem, saudáveis, felizes, fazendo daquilo ali, fazendo do que eles escolheram fazer uma coisa maravilhosa, entendeu? Porque a gente, Exatamente. como paciente, a gente tem muita gratidão no nosso coração quando alguém vem e cuida do meu filho, quando alguém cuida da minha família, quando alguém cuida de mim. Eu tenho muita gratidão por esse profissional. Então, assim, eu também quero que ele fique bem. Eu também quero que ele seja feliz e eu também quero que ele tenha qualidade de vida, porque quando eu vou lá, é ele que vai me atender, entendeu? Exatamente, exatamente. Isso é o que eu converso sempre aqui em casa. Eu tenho muita gratidão por toda a minha trajetória, né? A forma
como eu vivi, como eu caminhei, como eu cheguei até aqui, quem eu sou hoje, isso tudo fez parte da minha história. Então eu aprendi muito nos plantões e eu não mudaria uma vírgula da minha história. Eu teria percorrido todos eles novamente, porque eles me trouxeram até aqui. Eu construí a minha vida, eu criei meus filhos, mas a vida é feita de ciclos. Eu vou fazer 48 anos dia 15 de outubro. A minha filha está no segundo ano, no segundo período. Minha filha está no segundo período de medicina. Daqui a pouco tá, porque o tempo passa rápido, daqui a pouco ela está se formando, os amigos estão se formando. Então vamos passar a vez para essa galera jovem, cheia de energia, cheia de saúde que está chegando, né? Vamos agora curtir um pouquinho todos os frutos que a gente plantou, colher esses frutos, né? Vamos seguir. Mas é isso, gente. Foi um prazer enorme estar com você aqui, Flávia. É um prazer enorme estar construindo essa caminhada nova ao teu lado. Muito obrigada por ter aceito o convite, não só da live, mas de vir para o curso junto comigo. E assim, vou contar uma coisa aqui que as pessoas não sabem, tá? A gente tem uma sintonia tão grande, a gente vinha conversando sobre projetos, o que a gente pensava em fazer, e a gente vinha conversando muito. E um belo dia, eu conversando com a Flávia, eu contei para ela do projeto que eu tinha do curso, que eu já pensava nisso há muito tempo, e que eu ia tirar esse projeto da gaveta finalmente. E aí ela olhou para mim e falou assim, mas olha só, por que a gente não traz um a mais? Por que a gente não faz um complemento? Já que a gente está falando em saúde, vamos dar saúde na prática? Você não quer que eu faça um módulo assim, assim, assado no curso para você? E eu falei, quero, você vem comigo? E ela não pensou duas vezes, tá? Ela falou, vou. Ela não me perguntou nada, como ia ser, como não ia, ela só me disse, eu vou, me diz o dia, a hora que eu tô lá. Então, Flavinha, mais uma vez, muito obrigada pela tua solicitude, pela amizade, por estar do meu lado nessa nova empreitada, que eu acho que vai ser um caminho lindo para nós duas, tá? E mais o resto da equipe que vai vir aí. Vai vir uma equipe aí de peso, que já aos pouquinhos vocês vão conhecer. Teve alguém que nas perguntas, agora, eu vou ser sincera, gente, eu não me lembro mais quem foi que colocou, mas nas perguntas, quando a gente estava no início da live, alguém falou sobre a parte financeira, que é importante. Vai ter parte financeira no curso, sim, tá? Vai ter parte financeira ajudando os plantonistas a fazerem transição de carreira e aprendendo a botar o dinheiro para trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para o dinheiro. Vem tudo aí. E tem mais surpresa. Vocês lembram da Rafa, que ela estava confundindo o meu nome? Sabe por que ela estava confundindo? Porque a gente fica assim, ó, juntinho, eu, ela e Rafa o tempo todo. Vocês vão conhecer a Rafa. A Rafa vai vir aí arrebentando, mas eu não vou contar agora, não. Eu não vou estragar a surpresa. Deixa para depois, deixa para depois. próxima. Vou deixar para depois. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Um prazer imenso. Vamos nos ver mais. Participem. Mandem suas dúvidas que a gente vai responder. Flávia vai responder com o maior carinho, porque ela é dessas. Né? Gente, um beijo. Nos sigam lá no Instagram, no TikTok. Eu tenho TikTok, tenho Instagram. Então, eu ainda não tenho TikTok profissional, porque eu ainda não sei mexer naquilo. É muita tecnologia pra mim, gente. Calma, eu vou devagar. Vou devagar, mas eu já tenho o YouTube, tá? Que as meninas me botam na chibata, tá? Elas me botam na chibata. Dani, que tá aí me vendo, a Dani hoje me mandou uma mensagem dizendo assim, Rê, você hoje tem que gravar isso. Eu falei, mas não vai dar tempo. Ela virou-se com muito carinho, que ela é muito delicada, mas foi com muito carinho, foi assim, se vira que eu preciso disso pra hoje. E eu obedeço, tá? Que eu sou libriana, eu sou obediente. Então eu vou gravar e vou mandar para ela. Então a gente tem lá um YouTube, procura a gente lá no YouTube. Tá crescendo, deve ter lá meia dúzia de gato pingado, porque eu tô começando agora. E é assim mesmo, é perfil novo, é vida real. E vamos junto nessa. Gente, um abraço, grande beijo, tudo de bom para vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.